Transição para a monarquia, de Samuel a Saul, após a morte de Josué e dos anciãos que o sucederam. Israel entrou num ciclo trágico que se repetiria por aproximadamente 300 anos. O povo se desviava de Deus, adorando os ídolos cananeus. Deus permitia que fossem oprimidos por nações vizinhas. Israel clamava em aflição. Deus levantava um juiz libertador. Havia paz temporária. Então, após a morte do juiz, o ciclo recomeçava. Foram homens e mulheres como Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão, que Deus usou para livrar seu povo. Mas nenhum deles estabeleceu uma liderança duradoura. Israel permanecia fragmentado, cada tribo fazendo o que parecia certo aos próprios olhos. Foi nesse contexto caótico que nasceu Samuel. Sua mãe, Ana, era estéril e amargamente angustiada por não ter filhos. Durante uma peregrinação anual ao tabernáculo em Siló, ela orou com tal desespero que o sacerdote Eli pensou que estivesse embriagada. Ana fez um voto solene. Se Deus lhe desse um filho homem, ela o dedicaria ao serviço do Senhor por toda a sua vida. Deus ouviu sua oração. Ana concebeu e deu à luz Samuel, cujo nome significa ouvido por Deus ou pedido a Deus. Depois de desmamá-lo, Ana cumpriu fielmente seu voto, levando o menino ao tabernáculo para servir sob a supervisão de Eli. Samuel cresceu no tabernáculo, enquanto Israel vivia dias sombrios. A palavra do Senhor era rara naqueles dias. Visões não eram frequentes. Até os filhos de Eli, Ofni e Fíneas, que deveriam ser sacerdotes santos, eram homens perversos que desprezavam as ofertas do Senhor e pecavam descaradamente. Eli, já idoso e com visão fraca, sabia da maldade de seus filhos, mas não os disciplinava adequadamente. Uma noite, enquanto Samuel dormia no tabernáculo perto da arca de Deus, ouviu uma voz chamando seu nome. Pensou que fosse ele e correu até ele. Mas o velho sacerdote disse que não o havia chamado. Isso se repetiu 3 vezes, até que ele percebeu. Era o Senhor, chamando o menino. Instruiu Samuel a responder: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Quando Deus chamou novamente, Samuel respondeu conforme orientado, e Deus lhe revelou uma profecia terrível. Ele julgaria a casa de Eli para sempre, por causa da iniquidade de seus filhos. Na manhã seguinte, Samuel, com medo, contou tudo a Eli, que aceitou resignado. Ele é o Senhor. Faça o que bem lhe aprouver. A profecia se cumpriu tragicamente. Os filisteus atacaram Israel. Na primeira batalha, 4.000 israelitas morreram. Em desespero, os anciãos decidiram trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha, como se fosse um amuleto de sorte. Hofni e Finéias acompanharam a arca. Quando chegou ao acampamento, o povo gritou com tamanha força que a terra estremeceu. Os filisteus ficaram aterrorizados ao saber que os deuses de Israel haviam chegado, mas se encorajaram mutuamente. Na batalha seguinte, massacraram Israel. 30.000 soldados morreram, incluindo Hofni e Finéias. A arca de Deus foi capturada. Um mensageiro correu até Siló com as notícias terríveis. Quando Eli, já com 98 anos, ouviu que a arca havia sido capturada, caiu de sua cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Havia julgado Israel por 40 anos. Sua nora grávida e esposa de Finéias entrou em trabalho de parto ao ouvir as notícias. Deu à luz um filho e morreu, nomeando o bebê de Icabode, que significa foi-se a glória, pois a glória havia se retirado de Israel. Samuel cresceu, e todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que ele era profeta do Senhor estabelecido. Ele julgava Israel, viajando anualmente em circuito por Betel-Gilgal e Mispá, depois retornando para sua casa em Ramá. Sob sua liderança, houve arrependimento nacional. Samuel exigiu que o povo removesse os deuses estrangeiros e se voltasse ao Senhor de todo o coração. Houve uma grande assembleia em Mispá, onde confessaram: pecamos contra o Senhor. Quando os filisteus souberam dessa reunião e atacaram, Samuel clamou ao Senhor enquanto oferecia um holocausto.
Deus trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, confundindo-os completamente. Israel os derrotou decisivamente. Samuel ergueu uma pedra memorial entre Mispá e Sem, chamando-a Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Durante todo o tempo de Samuel, a mão do Senhor foi contra os filisteus. Samuel envelheceu e constituiu seus filhos, Joel e Abias, como juízes sobre Israel em Berseba. Mas seus filhos não andaram em seus caminhos, desviaram-se atrás do lucro, aceitavam suborno e pervertiam o direito. Foi então que todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel em Ramá, com uma demanda que mudaria para sempre a estrutura de Israel. Constitui-nos um rei, para que nos governe. Um rei, como o tem todas as nações. A solicitação desagradou profundamente a Samuel. Ele orou ao Senhor, e Deus respondeu: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Deus instruiu Samuel a atender o pedido, mas adverti-los solenemente sobre as consequências. Samuel reuniu o povo e descreveu o direito do rei que reinaria sobre eles. O rei tomaria seus filhos, para serem cocheiros, cavaleiros e corredores, adiante de seus carros. Nomearia chefes de 1000 e de 50. Faria alguns lavrarem seus campos, e colherem suas searas, e outros fabricarem suas armas de guerra e petrechos de seus carros. Tomaria suas filhas, para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomaria o melhor de suas terras, vinhas e olivais, para dar a seus servos. Cobraria dízimo de suas sementes e vinhas. Tomaria seus servos, servas, jovens e jumentos, para seu próprio trabalho. Cobraria dízimo de seus rebanhos, e eles mesmos se tornariam seus servos. Naquele dia, advertiu Samuel: clamareis por causa do rei que escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Mas o povo recusou-se Samuel, insistindo: não, teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações, e para que nosso rei nos governe, e saia diante de nós, e peleje nossas batalhas. Era a rejeição direta da teocracia, o governo de Deus sobre Israel. Deus então dirigiu Samuel a um jovem da tribo de Benjamim chamado Saul, filho de Quis. Saul era impressionante fisicamente, mais alto que qualquer outro israelita, de aparência nobre e imponente. Ele estava procurando as jumentas perdidas de seu pai, quando Deus revelou a Samuel: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. Quando Saul chegou a Ramá, Samuel o reconheceu imediatamente. Convidou-o para comer tretu, ou com honra especial. E, no dia seguinte, em particular, tomou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor te ungiu por príncipe sobre a sua herança. Samuel deu a Saul sinais confirmatórios que tudo se cumpriria. Encontraria homens junto ao sepulcro de Raquel. Depois encontraria 3 homens subindo a Betel. E finalmente encontraria um grupo de profetas. Quando isso acontecesse, o Espírito do Senhor viria sobre ele, e ele seria mudado em outro homem. Tudo se cumpriu exatamente como Samuel profetizara. Mas a unção privada precisava ser confirmada publicamente. Samuel convocou o povo a Mispá, e procedeu um sorteio diante do Senhor. A tribo de Benjamim foi tomada. Depois a família de Matri e finalmente Saul, filho de Quis. Mas quando foram procurá-lo, Saul havia se escondido entre a bagagem, inseguro ou humilde demais para aceitar a honra. Trouxeram-no para o meio do povo, e ele se destacava da multidão, mais alto que todos. Samuel proclamou: vedes a quem o Senhor escolheu? Não há nenhum como ele entre todo o povo. E todo o povo gritou: viva o rei! Samuel escreveu os direitos e deveres da realeza num livro, depositou-o perante o Senhor, e despediu cada um para sua casa. Saul também foi para Gibeá, acompanhado por homens valorosos,
cujos corações Deus tocara. Mas havia homens indignos, que o desprezaram, dizendo: como nos poderá livrar este? Eles o desprezaram, e não lhe trouxeram presente. Saul, porém, se calou. A confirmação definitiva de Saul como rei veio através de vitória militar. Naás, rei dos Amonitas, sitiou Jabes de Gileade e exigiu render-se sob condição humilhante. Arrancaria o olho direito de cada homem, como opróbrio sobre Israel. Os anciãos pediram 7 dias para enviar mensageiros pedindo socorro. Quando a mensagem chegou a Gibeá, Saul estava voltando do campo atrás dos bois. Ouviu o choro do povo e perguntou o que havia acontecido. Quando lhe contaram, o Espírito de Deus veio poderosamente sobre ele, e sua ira se acendeu. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e enviou pelos mensageiros por todo Israel, dizendo: qualquer que não sair após Saul será assim feito aos seus bois. O temor do Senhor caiu sobre o povo, e 330.000 homens se reuniram. Saul os organizou em 3 companhias e atacou os amonitas durante a vigília da madrugada, derrotando-os completamente até o calor do dia. A vitória foi tão decisiva que não ficaram 2 amonitas juntos. O povo estava eufórico. Disseram a Samuel: quem são os que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os aqui para que os matemos. Mas Saul demonstrou misericórdia e sabedoria. Hoje ninguém será morto, porque hoje o Senhor salvou a Israel. Samuel então convocou o povo a Gilgal para renovar o reino. Ali, na presença do Senhor, constituíram Saul rei. Ofereceram sacrifícios pacíficos e houve grande alegria. Israel tinha seu primeiro rei. A monarquia estava estabelecida, mas o tempo revelaria se Saul seguiria o Senhor com coração íntegro ou se repetiria o padrão de desobediência que marcara os juízes. Amanhã teremos mais um vídeo por aqui. Inscreva-se em nosso canal para não perder as novidades. Deixe uma curtida e compartilhe com quem você ama.